E hoje a gente encerra então a nossa série de mensagens sobre guerra, título Guerra Espiritual, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço muito em nome de Jesus. Conforme você achar, diga amém aí. Quem está com a Bíblia, seja física, seja no celular. Sabe, irmãos, eu tenho dito aqui, pelo menos o aplicativo da igreja, irmãos, que é de graça, tanto para iOS quanto para Android, baixe o aplicativo, receba todos os dias lá devocionais, participe, das atividades da igreja, as informações, e tem a Bíblia lá para você baixar na versão que a gente usa, tá bom? Romanos 8:7 diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Se assente, feche sua Bíblia, feche os seus olhos e ore. Não fique de boca fechada, não converse agora, e ore para que o Senhor fale ao seu coração. Fala: Deus, eu preciso aprender a tua palavra, eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Ore comigo, igreja. A palavra diz que o som dos filhos de Deus é como o som de muitas águas. Então, enquanto você ora, o irmão da direita ora, da esquerda, de trás, da frente, todos oram clamando: o Senhor fala conosco. A liberdade, a legalidade neste lugar, para que a tua palavra nos ensine, ó Deus, para que a tua palavra nos alinhe, nos corrija e traga algo novo sobre o nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O mundo espiritual, ele é real, ele existe, talvez muito mais intenso do que a gente pode imaginar, ou muito mais intenso do que a gente pode perceber. Alguém pode dizer assim: pastor, mas o mundo espiritual, ele é real mesmo? Talvez para você que nunca teve uma experiência com o espiritual e o sobrenatural, talvez você fique na dúvida. Mas eu preciso te dizer, a gente que está do lado da demanda, porque as demandas chegam para a gente sabe que o mundo espiritual, ele é totalmente real. A gente vê biblicamente que o anjo do Senhor chegou e falou com Maria. Para que o anjo pudesse falar com Maria, ele precisou se tornar real. Ela conversou com ele, houve um diálogo com ele. Então o mundo espiritual, ele é real. Nós não podemos ver, compreender o mundo espiritual com a nossa visão humana. Ela não consegue discernir as questões espirituais. As coisas espirituais se entendem e se discernem espiritualmente. E se o mundo espiritual, ele é real, a gente entende que a palavra de Deus está nos dizendo que existe uma guerra, existe uma luta espiritual constante e real. Essa luta espiritual, ela não é palpável às nossas mãos. As nossas mãos não podem tocar nas questões espirituais. Eu não enxergo o que está acontecendo com os meus olhos naturais nas questões espirituais. Pastor, então se eu não toco, se eu não enxergo, eu posso sentir, eu posso perceber. Mas existe um lugar em nós, aonde a luta espiritual, ela acontece de fato. O pior, ou o maior, como queira colocar,
campo de batalha espiritual que nós temos para enfrentar, para lutar, é a nossa mente. A nossa mente é o nosso maior desafio num campo de batalha espiritual. É ali que a gente trava as piores guerras. É nela que nós travamos as batalhas mais difíceis. É aqui que nós lutamos contra pensamentos, contra palavras que nós recebemos, contra situações que nós vivemos que nos marcaram e que causaram dor ao nosso coração. É aqui que nós batalhamos e lutamos contra opressões espirituais que surgem constantemente contra a nossa vida. É no nosso íntimo, é no nosso interior, é no nosso entendimento, é ao compreender a palavra que a gente aprende a se posicionar espiritualmente, repreendendo tudo aquilo que tenta se levantar contra nós. A gente sabe o poder de uma palavra recebida, o como isso mexe com a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Uma alusãozinha bem simples. Na nossa época de escola, quem aqui, vamos voltar um pouquinho, não quero saber a sua idade não, mas quem aqui é dos anos 70, 80 e 90, comecinho do 90 faz assim, ó, boa parte. Talvez seja até um pouquinho mais, não tem importância. Força na memória que você consegue lembrar, em nome de Jesus, né? Não tem problema. Mas imagina lá comigo na escola, quando tinha um desentendimentozinho na escola. Hoje a configuração da escola mudou totalmente, né? Mas você tinha um desentendimentozinho na escola, uma briguinha na escola. Um já falava pro outro assim: na saída nós resolve. Pronto. Já ficava aquele burburinho: vai ter briga na saída da escola. Ah, não sei quem, fulano vai pegar não sei quem, esse clã vai pegar não sei quem. E ficava aquele burburinho. Quando a suposta luta era com uma pessoa do seu tamanho, você fica, porque 2 tapas eu viro 3 vezes do lado avesso, fica tranquilo, só eu resolvo, de boa. Agora, quando era uma pessoa maior que você, o que eu vou fazer? Vai acabar comigo. Liga para minha mãe vir me buscar, liga para o meu pai. Porque a tua mente já ficava processando que se você fosse para aquele embate, você ia se machucar. E você não quer. Isso numa coisa de criança, de escola. E isso acontece em níveis reais e mais intensos. Ele é real. Uma pessoa, quando ela é ameaçada de fato por outra, as palavras que se recebe, elas ficam aqui. Existem pessoas que são tão opressivas contra outras, que ameaçam não com a coragem de fazer, mas ameaçam para oprimir, para deprimir, para pressionar, para causar medo na vida das pessoas. Eu pesquisando bastante para poder montar esta mensagem, pedindo direção de Deus, eu me deparei com um testemunho de um pastor que, enquanto era uma criança, um adolescente, filho de pastor da igreja, o filho do pastor da igreja, né? E ele contou um testemunho que se encaixa exatamente nisso que eu estou falando. E ele conta que quando ele tinha os seus 14, 15 anos, o pai dele era pastor de uma grande igreja. E tinham muitas pessoas nessa igreja, principalmente pessoas de posse. Então, tinham muitas pessoas. Mas tinha um rapaz ali, que era o considerado pela época, né, e como se chamava na época, um playboyzinho, um filhinho de papai, que aos olhos dos pais ele era a melhor pessoa do mundo, mas eles conheciam quem ele era longe dos pais. E por algum motivo, esse rapaz encrespou com o filho do pastor. E ele perseguia, fazia o que a gente chama hoje, né, de bullying, mexia e tal. Mas o negócio foi tomando uma proporção tão grande, que um dia o filho do pastor estava sentado no fundo da igreja assistindo o culto, e tinha alguns lugares vagos do lado dele, mas outros lugares. E esse rapaz chegou. O filho do pastor tinha em torno de 14, 15 anos, e esse rapaz já era de maior, 19, 20 anos ali. Esse rapaz chegou do lado dele, o filho do pastor já ficou constrangido, ficou ali, né, acuado, e esse rapaz ficou o tempo todo encarando ele assim, ó, ficava olhando para ele. Chegou um determinado momento que ele falou no ouvido dele assim: eu vou matar você, seu pai, sua mãe, toda a sua família, eu vou matar todo mundo, eu odeio você. Falou isso, saiu e foi embora. O filho do pastor não falou nada para ninguém, mas ele ficou com aquilo.
Ele disse que ele começou a chorar no culto, ele foi embora para casa e começou a ficar deprimido, depressivo, pensando assim: ele vai matar, esse rapaz é louco, ele vai me matar, ele vai matar meus pais, ele não gosta de mim, por causa de mim ele vai matar os meus pais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a entrar numa paranoia, em pensamentos que estavam aprisionando ele. Ele disse assim: eu tenho a solução, eu vou me matar, porque se eu me matar, eu acabei com o problema dele, ele não vai matar os meus pais. E aí um dia no culto, uma dessas irmãs da intercessão, por isso que a intercessão é importantíssima na igreja, viu que o filho do pastor não estava bem, chamou ele de canto e falou: o que está acontecendo? E ele com medo de contar, porque o menino era filho de uma pessoa importante e não queria contar o que tinha acontecido. E a irmã foi indo, ao ponto que ele não aguentava mais, ele estava tão opressivo, tão oprimido, e ele contou o que aconteceu. E a irmã então estabeleceu com ele um processo de oração, de libertação, e disse para ele: a partir de agora você vai precisar orar todo dia na sua casa, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, nós vamos anular o efeito desses pensamentos. E ela disse para ele, e isso que me chamou a atenção: a partir de hoje você está em guerra espiritual. Você precisa se posicionar contra esses pensamentos, contra essa palavra que foi lançada contra a tua vida. E ele contando o testemunho, ele dizendo que no primeiro dia, no segundo dia, ele já começou a sentir que aquele espírito que oprimia ele, aqueles pensamentos começaram a perder poder sobre a vida dele. É claro que depois a situação foi passada para o pastor, aquilo foi resolvido, enfim. Mas ele pessoalmente teve que enfrentar uma batalha espiritual, que só houve mudança na mente quando ele começou a orar. Quem já está entendendo isso aqui, diga amém. A maneira que nós nos posicionamos diante do mundo espiritual é quando a gente começa a clamar, é quando a gente começa a orar. Quantas vezes você recebe uma palavra atravessada, uma palavra de maldição, uma palavra menosprezando você, uma palavra humilhando você, e você aceita aquilo, você recebe aquilo? Escute, e eu quero deixar isso muito claro: eu não estou falando sobre força de pensamento e nem pensamento positivo, não. Eu estou falando sobre o poder que as palavras têm no mundo espiritual e o quanto elas movem o mundo espiritual à nossa volta. E a gente se trava, a gente se prende dentro daquilo, e às vezes aquilo nunca vai acontecer. Não existe possibilidade real daquela palavra que foi lançada contra a nossa vida, daquela mentira que foi falada ou liberada contra nós acontecer. Mas a gente passa a dar uma legalidade tão grande, uma autoridade tão grande para aquilo, que aquilo passa a nos dominar. Aquela palavra de maldição, aquela palavra de humilhação, ela começa a controlar o nosso coração e começa a atacar, a atingir diretamente o teu comportamento. Quantas pessoas eram extremamente felizes, bem resolvidas, mas passam por uma circunstância, passam por um fato, recebem uma palavra, e após esse fato, após essa palavra, elas se prendem a isso. Não é que a circunstância está prendendo elas se prendem à dor, elas se prendem àquilo que foi lançado à vida delas, e elas ficam totalmente, opressivas, depressivas, se trancam no seu mundo. Sabe o que a gente precisa fazer para começar a lutar as nossas guerras espirituais? A gente precisa pedir que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Os teus olhos naturais não verão a luta e a guerra espiritual a qual está à sua volta. Você só terá discernimento da batalha espiritual e das lutas espirituais quando os teus olhos espirituais forem abertos. A gente dá crédito a essas palavras, a gente dá legalidade a essas palavras, a gente dá crédito a esses fatos, essas circunstâncias de dores muitas vezes que a gente enfrenta, e a gente deixa com que elas dominem a nossa vida. As traições, as decepções, os enganos, os roubos, as humilhações, tudo aquilo que a gente passou que trouxe o sofrimento na nossa vida, a gente dá tanto crédito para isso, a gente permite que aquilo domine a gente de um ponto tão grande que a gente passa a se esquecer que maior é aquele que está sobre as nossas vidas. E quando a gente pede que os nossos olhos espirituais sejam abertos, a gente volta a perceber que maior é aquele que está em nós. Diga comigo bem forte: maior é aquele que está em nós. Presta atenção nesta passagem que a gente vai ler de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. 2 Reis 6, 16 e 17. Esse texto, ele diz assim:
Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado dele. Segura para mim, esse é um texto que Eliseu está pedindo para que os olhos dos seus servos sejam abertos. Por quê? Porque eles estavam dentro da casa, e do lado de fora havia um exército inimigo que havia ido destruir a vida de Eliseu. Eles estavam ali para estar contra Eliseu. E muitas vezes a gente está assim. A gente está aqui e parece que a gente está olhando e o inimigo cercou a gente. Para onde a gente olha não tem saída. Para onde a gente olha não tem como escapar. Pastor, eu já tentei, eu já olhei, eu já pensei 50 mil vezes como sair dessa situação. Pastor, eu já pensei 50 mil vezes como sair de um relacionamento opressivo, um relacionamento que me humilha, um relacionamento que me desconstrói, sabe, que me oprime, que me prende. Mas todas as vezes que eu penso em sair desse relacionamento abusivo, dessa situação que eu estou enfrentando, eu não consigo ver saída. Parece que eu estou cercado de todos os lados. Eu sou ameaçado, eu sou ameaçada. Pastor, eu já tentei sair desse negócio a qual eu me envolvi, eu estou cada vez mais envolvido. Cada vez que eu tento sair, parece que eu me afundo mais. Eu não vejo saída, eu não consigo voltar, eu não consigo me desprender. Parece que cada vez eu me afundo mais. Isso é real e isso acontece, porque os nossos olhos não estão conseguindo perceber quem está ao nosso lado. O servo de Eliseu disse para ele: o que a gente vai fazer? Não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente escapar. E o que Eliseu pede? Fala para ele: não tenha medo. Diga comigo assim: eu não posso permitir. Diga forte: eu não posso permitir que o medo feche os meus olhos espirituais. O que te impede de ver o mundo espiritual de fato como ele é? O seu medo. E aqui começa a nossa batalha. Senhor, eu não vou permitir que o medo feche os meus olhos espirituais. Ele não vai fechar os meus olhos espirituais. Agora versículo 17, olha o que diz: então Eliseu, diga forte. Vamos, igreja, comigo em nome de Jesus. É noite de libertação, amém? Tem muita coisa para acontecer hoje aqui ainda. Então vai lá comigo. Então Eliseu. Como que os nossos olhos espirituais serão abertos? Diga comigo: com oração. É assim que a gente luta as nossas batalhas espirituais, com oração, com clamor. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Deus mandou homens comuns, Deus mandou soldados montados em cavalos comuns. Deus trouxe algo natural, humano, palpável ou visível para lutar contra os inimigos de Eliseu? Não. Deus moveu o mundo espiritual. Deus moveu o mundo espiritual. Aquilo que a gente gera pela fé no mundo espiritual atinge e muda diretamente o nosso ambiente natural. Por isso que a gente precisa de fé. É por isso que a gente precisa de discernimento. E Deus trouxe livramento a eles. Deus trouxe livramento a eles. A gente precisa livrar o nosso coração do medo para que os nossos olhos espirituais se abram. Agora olha esse texto de 1 João capítulo 4, versículo 4. Eu preciso vencer o medo para que os meus olhos espirituais se abram. E segundo, que está registrado aqui em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Deus está dizendo assim: vão ter gente, vão ter pessoas e até profetas que vão tentar enganar você. Vão ter pessoas que se acham conhecedoras, que se acham melhor que você, que vão tentar mentir para você. Talvez você lide com pessoas que vão lançar mentiras ao teu coração, palavras de morte contra você, palavras que destroem os teus ânimos, os teus projetos e os teus sonhos. Mas o Senhor está dizendo aqui: não aceite isso. Não aceite as falsas palavras. Não aceite as palavras de morte. Não aceite as palavras de destruição, porque maior é aquele que está em você. É guerra, é espiritual. Existem cristãos que desenvolvem problemas espirituais porque permitem que o medo cerque o seu coração. Um exemplo clássico
Isso aqui não é crítica a um A ou B ou C, isso aqui é um alerta. Um exemplo clássico é um cristão que tem a sua fé em Cristo Jesus, que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e começa a se envolver com as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos uma vida civil, socialmente, a gente tem os nossos compromissos. Mas um exemplo, um cristão que assumiu um compromisso com Deus e de repente começa a ter um envolvimento emocional, um relacionamento com uma pessoa que não professa a mesma fé. Aí daqui a pouquinho descobre que essa pessoa que não professa a mesma fé, ela mexe, vou usar esse termo, com coisa ruim, mexe com as coisas espirituais. Aí a pessoa volta lá: pastor, onde eu me enfiei, aonde eu fui colocar a minha vida, a família, a pessoa que eu estou me envolvendo mexe com as coisas ruins, pastor. O que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? Aí você tem que ir para a pessoa e falar para ela assim: ei, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas aí ela está tão cercada pelo medo, que geralmente uma pessoa assim, ela fala para a gente assim: pastor, mas fulano é poderoso, pastor. Queridos, o inimigo só vai avançar e ter poder naquilo que nós dermos legalidade a ele. O diabo, ele não tem autoridade e poder em nada sobre a sua vida. Você foi liberto, comprado pelo sangue. Mas tem crente, tem gente que vive dando legalidade ao inimigo. Sabe aonde ele avança? Sobre o medo. Sabe aonde ele avança? Quando eu aceito as mentiras sobre a minha vida. O que a gente leu aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7? A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Os nossos pensamentos humanos e naturais são rasos. Eu sempre vou ter medo, eu sempre vou me sentir incapaz, eu vou sempre estar ali dizendo assim: o que vai ser de mim? É por isso que o texto básico que a gente leu dessa palavra diz: vocês não serão guiados pelo comportamento humano, vocês serão guiados pelo Espírito de Deus que habita sobre vocês. É ali que nós temos que guiar as nossas vidas. Pastor, eu já entendi que o meu campo de batalha é a minha mente. Eu já entendi que por mais que eu tenha sofrido uma circunstância que doeu, que me machucou, palavras que eu recebi que geraram medo, eu tenho que repreender isso, eu não posso aceitar o medo, eu preciso pedir visão espiritual. Mas como vencer as batalhas? Como me comportar no dia a dia? Como lidar com tudo isso? Irmãos, realmente, quando a gente lê ou a gente fala, parece ser fácil. Mas eu não estou aqui dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo para você que é possível a partir da palavra. Pastor, mas vai doer? Vai. Pastor, é de hoje para amanhã? Não, é um processo. Pastor, quanto tempo? Eu não sei, é o teu tempo de entendimento, é o teu tempo de resistência. Eu tenho um tempo de resistência, você tem outro. Mas a palavra me garante: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista aos ataques do inimigo e ele fugirá de você. Resista às opressões espirituais e elas fugirão de você. Então em cada um há um tempo, em cada um há uma maneira, mas uma verdade sobre todos: Ele nos libertou, Ele pagou o preço, e nós não somos escravos do inimigo, nós não somos escravos de circunstâncias espirituais que nos oprimem, sabe, que nos prendem. Nós não estamos presos a isso, nós fomos libertos pelo poder do nome de Jesus. E a gente tem que trazer isso para o nosso coração. Pastor, como então vencer as batalhas? No entendimento. Se a batalha é aqui, eu preciso vencer ela no entendimento. Eu preciso ter na minha mente esta verdade de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se deixe levar e não se deixe enganar por falsos pensamentos, falsos sentimentos, por falsos projetos que você sabe na verdade que nunca vão dar em nada. Não perca tempo com aquilo que pode te destruir. Não, viva a verdade. João 8,36 ainda me garante: se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Verdadeiramente seremos livres. Então o primeiro entendimento que eu preciso ter na minha mente:
Eu preciso viver a verdade. Diga para si mesmo, diga assim: eu preciso viver a verdade para vencer as batalhas espirituais. E quais são as premissas da verdade? Talvez a gente teria inúmeras aqui para eu falar. Mas o crente gosta do número 7, né? O crente gosta do 7. Então, eu separei aqui 7 premissas de verdade, que elas precisam estar latentes no seu coração. Pastor, é muito. Se você conseguir anotar, seria importante. Se não anotar, volta na palavra depois e guarda no seu coração. Primeira verdade: você é filho, filha. Ele não te trata como alguém distante. Ele te trata, Ele te escolheu e te trouxe para perto, para você ser cuidado e cuidada por Ele como filho e como filha. Todo pai protege o filho a quem ama. Todo pai sustenta e guarda o filho, a filha a quem ama. Quem está entendendo isso aqui? Primeira premissa da verdade: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Eu me tornei filho porque eu entendi que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, e eu tive acesso ao Pai, então eu sou filho. Eu não vou aceitar outra condição menor diante de Deus que não seja filho. Mais do que filho, Ele ainda me chama de amigo, e Ele me colocou nessa condição. Então, primeira premissa da verdade: você é filho, você é filha. Segunda: maior é o que está sobre a sua vida. Eu sou filho e Ele escolheu habitar em mim. Então, na hora que você estiver lá na ponta, a hora que você estiver lá no embate, a hora que as coisas espirituais estiver pegando, eu vou usar esse termo, a hora que o bicho estiver pegando nas questões espirituais da sua vida, você vai olhar para aquela situação e você vai usar palavras de vitória, dizendo assim: eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não serei vencido, porque maior é aquele que está sobre a minha vida. Eu não vou desistir da família, eu não vou desistir do casamento, eu não vou desistir do sonho que Deus colocou no meu coração, por mais que seja difícil, porque maior é aquele que está sobre a minha vida. Terceira verdade: Ele, Jesus Cristo, já te libertou. Ele já te libertou. Parece que às vezes tem gente, irmão, desculpa que eu vou expressar para você aqui, mas parece que tem gente que volta com a mãozinha para Satanás assim: prende eu de novo. Está fazendo igual o povo de Israel no Egito. É melhor voltar a ser escravo de Faraó do que ficar aqui. Ei, Ele te libertou. Para de entregar teu coração ao medo, teu coração à dúvida, tua vida à incerteza, teu coração e a tua vida ao pecado, que te desconfigura e que te mata. Ele já te libertou. Saia dessa zona de pecado, desse lugar, sabe, de dor. Saia desse lugar. Não, eu não sou escravo disso. Eu não sou escravo dessa circunstância. Ele me libertou. Ele pagou o preço por mim. Eu não vou viver assim. Quarta premissa da verdade: o Espírito de Deus habita em você. Deu para você entender isso? O Espírito de Deus habita em você. Ele está sobre a sua vida. Ele decidiu fazer isso para que pudesse guiar você. Por que o Espírito habita em mim? Para guiar a minha vida. Porque se eu for ser uma pessoa guiada pela carne, eu nunca vou agradar a Deus. Mas se o Espírito guiar os meus passos, as minhas atitudes, o meu comportamento, eu serei uma pessoa que conseguirá agradar o coração de Deus. Então o Espírito de Deus habita em mim. Quinta verdade: Ele me fez mais que vencedor. Ele não disse assim: você vai vencer em uma área da sua vida. Ele disse assim: você será, sobre inúmeras circunstâncias, sobre inúmeras situações, mais do que vencedor. O que é o mais que vencedor? É aquele que levanta para testemunhar: eu não só venci, eu tenho uma história de milagre sobre a minha vida. Você entende isso aqui em nome de Jesus? Você não vai só vencer em uma área. Você não vai ter só uma prateleira de troféu lá na sua casa, não. Você vai ser uma pessoa que vai levantar as mãos para o céu e dizer assim: eu venci porque eu tenho uma história de milagre. Deus me tirou da dor, Deus me tirou da opressão e me colocou num lugar de milagre. Isso começa aqui. Quando eu declaro aqui: sim, em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra. Sexta verdade: Ele me deu autoridade
para repreender os demônios. Os demônios fogem diante do seu nome. Em seu nome os demônios fugirão. Em seu nome as trevas estremecerão. Em seu nome cadeias irão romper. Em seu nome grilhões irão romper. Em seu nome. Ele me deu autoridade para isso, para repreender demônios. E mais do que isso, sétima verdade, Ele me deu autoridade sobre toda e qualquer circunstância, porque Ele disse: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que você declarar aqui será ligado no céu. Se vocês concordarem aqui, haverá concordância no céu. São as premissas da verdade que precisam guiar o meu coração. Então eu vim aqui para dizer para você hoje, então mais uma vez, não seja enganado pelas mentiras de Satanás. Quais são as mentiras de Satanás? Agora vamos bater as que eu falei aqui. Satanás quer que a primeira coisa, que você se esqueça que você é filho. Ele quer te levar numa condição onde você perca a identidade de filho. Segunda coisa, ele quer fazer você se esquecer do poder e da autoridade que o Senhor tem sobre a tua vida. Terceira coisa, ele quer te prender, ele quer te oprimir. Ele quer que você se esqueça que o preço já foi pago. Quarto, ele quer fazer você pecar, ele quer fazer você errar, ele quer fazer você blasfemar, ele quer fazer você se desconfigurar para que o Espírito Santo de Deus não habite em você. Quinto, o inimigo quer te fazer se sentir todos os dias uma pessoa incapaz, uma pessoa derrotada, uma pessoa humilhada, porque assim ele destrói você mais fácil. O inimigo quer que você se esqueça que você tem autoridade para repreendê-lo. O inimigo não quer que você resista, ele quer que você desista. E sétimo, ele quer minar o seu coração, para que você se esqueça que você recebeu autoridade. Ele quer desconfigurar você. O quinto ele quer que você se esqueça que você é um vencedor. O sexto, ele quer que você se esqueça que você não tem autoridade para repreender demônios. E o sétimo, ele quer que você se esqueça que você recebeu autoridade sobre todas as coisas. Então não aceite as mentiras do diabo. Olha o que diz o livro de João, capítulo 8, versículo 44. Livro de João 8, 44. Diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe a única coisa que a Bíblia dá legalidade a Satanás? É que ele é o pai da mentira. E ela diz assim: esse mundo já é do maligno, e ele é o pai da mentira. É a única coisa que Satanás recebe como legalidade e autoridade sobre a mentira. Sobre a sua vida, ele não tem autoridade. Quem tem autoridade sobre a sua vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. A gente tem que se lembrar que nós fomos chamados para sermos luz. Você faz parte, guarde isso biblicamente, como nós vamos dizer assim: você faz parte de um reino de luz, de um reino onde a glória do Senhor precisa brilhar sobre a sua vida. Você não faz parte mais de um reino de trevas. Olha o que diz o livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Colossenses 1, 12, 13 e 14. Diz assim: e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo. Segura ele um pouquinho aqui. Aqueles que vivem E a luz, ela é cheia de verdade ou de mentira? Verdade. Agora não me responda, mas pense: a sua vida é uma verdade ou uma mentira? Sua vida é guiada pelas premissas da verdade ou pelas premissas da mentira? Você é verdadeiro em tudo que faz? Sua vida é guiada pelos princípios da verdade da palavra? A palavra me garante que nós somos chamados para vivermos na luz. Agora olha o versículo 13, que poderoso. Pois Ele nos resgatou. Vou dizer de novo, porque crente entende a palavra resgate. Ele nos resgatou do poder das trevas. Segura esse versículo, queridos.
Resgate, talvez por causa da nossa língua portuguesa, traga um monte de interpretação para a nossa vida. Mas biblicamente, quando a gente lê a palavra resgate, a gente está falando de um preço que já foi pago, de algo que já foi consumado. Você foi tirado de um lugar e a sua dívida foi paga. Resgate bíblico é isso. A tua dívida foi paga. Aquilo que você devia lá, você já não deve mais. Você foi liberto daquela situação. Você foi tirado daquela condição. Então olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele nos resgatou do poder das trevas. Querido, quando o inimigo se levantar contra você, quando ele tentar te oprimir, você tem que dizer assim: ei, na minha vida não, o preço já foi pago lá na cruz. O preço já foi pago, na minha vida não. Eu posso ter embates, eu posso chorar, eu posso passar por dificuldades, eu posso enfrentar dores, mas o meu coração não será dominado pelo medo. O preço já foi pago. E olha a continuação do versículo 13: e ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nós fomos tirados de uma condição e colocado em outra. A gente não pode voltar mais lá para trás. Olha o versículo 14: que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Querido, se você foi chamado para ser luz, ei mulher, ei homem de Deus que está aqui nessa noite, você foi chamado para ser luz. Livro de Mateus capítulo 5 versículo 14, Mateus 5, 14 e 15, olha o que diz esse texto: vocês são a luz do mundo. Olha para o lado e diga para alguém assim: você é a luz do mundo, irmão ou irmã. Profetiza isso, diga: você é a luz do mundo. Olha o que diz a continuação: é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Olha o versículo 15, olha como ele começa: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Quem está entendendo aonde que o Senhor quer que você brilhe, diga amém. Tem gente que diz assim: não pastor, mas eu sou pequeno, eu não tenho entendimento, as coisas são tão difíceis, a luta espiritual depois que eu comecei na igreja se intensificou, parece que quanto mais eu oro, mais dificuldade. Sim, porque agora você está tendo discernimento espiritual, porque agora os teus olhos espirituais estão abertos, porque agora você está tendo uma compreensão que antes você não tinha. Mas tem gente que, mesmo sendo luz, quer se esconder, quer ficar com medo. Ei, olha o que a palavra está questionando no seu coração. Não faz sentido ser luz e querer se esconder. Ele te chamou para ser luz, para brilhar a glória dele por onde você estiver. As pessoas vão ver isso em você. É a palavra de Deus. Eu tenho que viver a verdade, e essa é a verdade. Segunda parte importantíssima da minha luta espiritual: eu preciso intensificar a minha busca pela presença de Deus. Porque é só buscando a presença que eu consigo fortalecer a minha fé. Quando eu intensifico a minha busca, eu reconheço a minha dependência. Vou dizer de novo para você: quando eu intensifico a minha busca pela presença de Deus, eu reconheço a minha dependência. Olha o que diz o livro de João 16:33. João 16:33 diz assim: eu lhes falei tudo isso, para que em mim tenham paz. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Sim pastor, mas eu entendo isso. Mas são tantas dores, são tantas circunstâncias. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não viva como se uma dor nunca fosse passar. As dores passam. Não viva como se uma crise nunca fosse passar. As crises passam. A gente ainda está saindo, está deixando uma pandemia que já vai bater a porta dos 3 anos. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, sabe o que isso vai ser? História. Porque a gente passou e a gente venceu. Ela teve tempo para começar. Teve o auge de todos os problemas, dores e mortes que ela trouxe. Mas ela está chegando no fim. Entenda, não há luta que dura para sempre. Não há dor que seja eterna. Não há problema que não venha a ser vencido pela fé.
Mas tem muita gente que vive como se isso não fosse passar, como se aquele problema que ela está enfrentando não fosse passar, como se aquilo não fosse acabar. Irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. As coisas passam. Preciso te dizer que momentos de alegria também passam. Talvez hoje você está vivendo um momento de alegria, e eu não quero que você viva um momento de tristeza, não é isso, mas eu quero que você abra o seu entendimento. Momentos de alegria também tem tempo. Tem tempo. E daqui a pouquinho você vai estar passando por uma situação de dificuldade, de problema, e você vai vencer e a alegria vai voltar de novo, amém? Mas entenda, isso é momentâneo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha que importante o entendimento desse texto. Porque estas aflições, pequenas e, diga forte igreja, pequenas e, que agora enfrentamos, está colocando toda a condição que você vive como pequena e momentânea, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. O que dura para sempre? O que dura para sempre? Bom, está aí escrito aí, pelo amor de Deus. O que dura para sempre? A glória. O peso da glória de Deus é o que dura para sempre. A tribulação, ela tem tempo para começar, tem tempo para acabar. Então não se prenda. Porque tem gente, irmãos, que já era para ter vencido circunstâncias na sua vida há muito tempo. Tem gente que já era para ter vencido o vício, a opressão, a depressão, a síndrome, a crise, a falta do dinheiro, sabe, a falta de entendimento. Tem gente que já era para ter vencido isso há muito tempo, mas não vence, porque ela está presa àquilo. Não é nem a situação mais que está prendendo ela. O tempo daquela situação já acabou, mas ela está presa àquilo. Ei, tribulação é leve e momentânea. O que dura para sempre é o peso da glória de Deus. É a maneira com que a gente busca a presença que revela o poder capaz de nos libertar. Nós precisamos intensificar a nossa busca pela presença. Infelizmente eu preciso dizer isso para você. A nossa geração tem perdido o interesse e a vontade da oração. Nunca foi unanimidade na igreja, isso é fato. E o que eu estou falando aqui não é para te oprimir, porque aqui na nossa igreja ninguém é obrigado. Eu sempre digo isso. Você não é obrigado a nada, você tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus cobrou dos seus discípulos dizendo assim: vocês não podem nem orar 1 hora comigo? Vocês dormem quando vocês vão orar 1 hora? Jesus falando para os seus discípulos. Não precisa me responder não, mas pensa. Qual foi a última vez que você se desconectou de tudo e você passou pelo menos 1 hora orando? Quem aqui já teve a experiência de ficar 2, 3, 4, 5 horas em oração? A verdade é que hoje as pessoas não conseguem orar nem 5 minutos. Elas estão brincando com as questões espirituais. Tem gente que acha que chegar e falar assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me guarda, Senhor, isso, tá? Oração repetida todas as vezes. Abençoa aqui, abençoa lá, abençoa aqui, abençoa lá, abençoa aqui, abençoa lá, abençoa aqui. Obrigado, Senhor, te amo, valeu, tchau, obrigado. Pessoas assim, eu preciso te dizer, isso é um alerta. Nunca vão entender e nunca vão provar o poder que existe no reino espiritual. Isso é um alerta para você, igreja. Redescubra o valor e a importância da oração. Fecha a porta do teu quarto, vai para o secreto, e o teu pai que te vê em secreto lá, ele vai falar com você, ele vai revelar coisas ao teu coração, ele vai se manifestar naquele lugar. Te convido a ter experiência de um dia fechar a porta do teu quarto e falar para Deus: eu não saio daqui até que eu sinta a tua presença. Livro de Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz assim: naqueles dias vocês clamarão por mim em oração e eu vos ouvirei. Segura aí. Olha o que o versículo 12 diz: naquele dia vocês clamarão a mim em oração e eu... Entenda, ele vai ouvir a tua oração. Isso é fato. Você vai clamar, ele vai ouvir. Mas olha o que diz o versículo 13: se me buscarem de todo o coração, Você deu para entender que são duas coisas? Uma é quando eu oro, outra é quando eu busco.
eu preciso orar e eu preciso buscar. Dizer: Senhor, eu não saio daqui sem te encontrar. Senhor, eu estou precisando de um abraço, então eu não saio daqui até que o Senhor me abrace nesse lugar. Ei, querido, sabe por que a gente precisa intensificar a busca pela presença? Porque nós fomos chamados para vencermos as guerras espirituais. Você não foi chamado para ser um derrotado nas questões espirituais. Quando Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe, quando Ele te escolheu lá para você ser um servo dEle, Ele já te garantiu vitória no reino espiritual. Mas é só pela presença. E no mundo espiritual a gente precisa entender como ele funciona. Para guerrear no mundo espiritual eu tenho todas as armas que eu já citei em outras palavras aqui. Mas eu preciso entender como o mundo espiritual ele funciona, para fechar portas, para abrir portas. Então, primeira forma como o mundo espiritual funciona, e ele se move. O mundo espiritual se move pela legalidade. Satanás não se move aonde ele não encontra legalidade para agir. Ele não tem legalidade de agir na sua vida até que você permita isso. Então escute o que eu vou dizer para você assim: não entregue a tua família a Satanás através das suas palavras. Corrigir um filho, uma filha, talvez seja um dos maiores desafios espirituais de um pai. Geralmente o nosso ímpeto de pai, de mãe, é tentar corrigir e dizer assim: poxa, você não aprende, você não consegue fazer direito, você não sabe fazer, você é imprestável, você é isso. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quantas vezes a gente recebeu palavras assim? Lá no comecinho do meu ministério, eu comecei na igreja muito cedo, comecei a tocar na igreja com 11 anos de idade. 11 anos de idade eu já estava tocando na igreja. Com 14 para 15 anos, quase fazendo 15 anos, eu assumi o grupo de louvor da minha igreja. Imagina um adolescente de 14 anos. O André tem 14 anos. Imagina um adolescente de 14 anos liderando uma equipe de louvor com um cara de 30, 40 anos. Deu para você entender os embates que eu tive? Eu tive gente da igreja, gente do louvor que chegou a falar para mim assim: para de cantar, você não sabe nem cantar direito. Você não consegue fazer as coisas direito. Eu já tive gente da equipe de louvor que eu liderava, que chegou para mim e falou assim: para de querer fazer as coisas bonitinho. Você acha que é só porque você está estudando a gente tem que fazer as coisas igual você faz? Eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, eu estou falando de pessoas de dentro da igreja, que deveriam ser legais, mas eu tenho que te dar uma notícia: existe gente ruim em todo lugar. Existem gente que vai tentar matar os seus sonhos, fazer com que você dê legalidade a Satanás. Mas sabe o que eu sempre fiz? Eu sempre me mantive firme. Eu não me deixei levar por isso. Nunca desisti. Eu sempre falei: Senhor, eu quero fazer o melhor para você. Eu quero te entregar o meu melhor todo dia. Eu não gosto de ficar contando muita coisa particular, mas só para você entender. Eu participei e estudei em conservatório de música, um dos mais requisitados desse país, que é o Conservatório de Tatuí. E quando eu fui fazer o teste para entrar no conservatório, existiam 50 candidatos para 4 vagas. Eu não sabia ler partitura. E um dos quesitos para entrar no conservatório era ler partitura. Falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu me inscrevi para a vaga e agora eu não sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma partitura e estudei ela. Falei: se ele pedir para mim fazer qualquer coisa fora disso, eu falei assim: eu estou morto. Eu não sei fazer. E eu estudei aquela partitura, estudei aquilo e fui para o teste. Lotado, tinha um teste para todos os outros instrumentos tal, e eu ia para o piano. Beleza, tal, chegou a minha vez, né? E todo mundo que entrava na sala demorava, tal, fazia um teste demorado. Eu entrei na sala, né? Me apresentei, tal. Ele falou assim: pode apresentar a peça que você trouxe. Eu coloquei e comecei a tocar. Ele começou a me olhar, falou nada. Falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? E tal. Acabei, ele falou: interessante. Ele falou: faz o seguinte, toca uma coisa livre para mim aí. Eu toquei uma música minha da igreja, uma música minha mesmo, autoral. Ele falou assim: muito bonita essa melodia. De quem que é essa melodia? Eu não conheço. Eu falei assim: é minha. Ele falou: como sua melodia? Eu falei: que é um hino da igreja que a gente toca, minha autoria. Ele falou: muito bom, obrigado. Qualquer coisa a gente te liga, o pessoal da secretaria vai entrar em contato. Falei: ixi. Saí dali e falei assim: lascou. Dancei. Fui embora, né? Acabava o teste, embora.
Naquela semana, a secretaria do conservatório me ligou e disse: você faz parte de um dos 4 aprovados. Glória a Deus por isso. Eu recebi inúmeras palavras que teriam me feito desistir, mas eu não dei legalidade a elas. Eu disse: Senhor, eu tenho um propósito no meu coração, fazer algo para te servir ainda melhor. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O mundo espiritual se move por autoridade. Quem mais tem autoridade no reino espiritual? O inimigo tem mais autoridade no reino espiritual? Não, diga assim: aquilo que tem mais autoridade no reino espiritual, agora diga forte, é o nome de Jesus. Agora olha o que diz o livro de Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano algum. Quem tem autoridade no mundo espiritual, querido, é o nome de Jesus, e Ele deu autoridade a você. Terceira coisa que move o mundo espiritual: primeiro, legalidade; segundo, autoridade; terceiro, posicionamento. Entender o seu posicionamento, entender para o que você foi chamado. Livro de João capítulo 10, versículo 10. A gente vai dividir ele em 2 partes bem rapidinho. Primeira parte, a parte A: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa é a posição do inimigo. Satanás sempre vai querer matar você, sempre vai querer destruir você, sempre vai querer acabar com os teus sonhos. Essa é a atitude dele, é o plano dele. Mas a parte B do versículo, Jesus me garante: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena que satisfaz, uma vida abundante, amém? Essa é a posição de Jesus. Qual que é a tua posição no reino espiritual? Ser morto, ser roubado, ser destruído por Satanás? Não, a tua posição no reino espiritual é viver uma vida e uma vida abundante na presença de Deus. Quarto, o mundo espiritual se move de ataque e contra-ataque. O inimigo nunca vai estar feliz porque você está vencendo. O reino espiritual nunca vai parar porque você está avançando. Ele sempre vai se preparar com uma estratégia para contra-atacar você. Lucas 11, 26. Lucas 11, 26 deixa isso claro. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. O inimigo vem, se ele não consegue entrar, ele traça uma estratégia, ele traz ataque reforçado, e se tiver brecha no coração, ele entra e destrói, mata. É por isso que a gente tem que se posicionar e cumprir o 5º princípio do reino espiritual. Como ele se move? Vigilância. A gente precisa vigiar sobre as questões espirituais. Livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8 diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Nunca baixe a guarda. O inimigo é astuto e sempre quer achar algum espaço, mesmo que pequeno, para influenciar a sua vida. Não baixe a guarda, não retroceda, levante a cabeça e se posicione diante das questões espirituais. Amém, queridos? Amém? Sem